Não faz sentido que eu chegue a outro país onde nunca contribuí com nada, onde os meus pais não viveram, onde os meus avós não viveram, onde eu nunca construí uma estrada, um hospital, uma árvore, onde eu nunca plantei uma árvore, chego lá e ao fim dos meses diga, passem para cá a massa, que eu agora quero começar a viver aqui de subsídios. Calorosas saudações, e André Ventura ontem à noite deu uma entrevista de loucos à CNN. Vamos estar aqui a ver a entrevista completa e a analisá-la. De loucos seria também eu começar um vídeo sem dizerem para vocês meterem like no mesmo, subscreverem o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilharem. Portanto, estão à vontade para o fazer. Só um pormenor muito rápido antes de começarmos. Além do código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto, eu tenho uma nova conta de Instagram. Já não é a mesma que a antiga, que, enfim, pifou. Portanto, há uma nova com este arroba que estão aqui a ver. É igual para o Twitter, para o TikTok. Portanto, quem ainda não me segue na nova conta de Instagram, TikTok e etc., está aqui o arroba para as redes sociais todas e os links na descrição. Ora, sem mais demoras, vamos ver a entrevista de André Ventura, onde se discutem tópicos particularmente interessantes. Só aqui um sumário breve. Madeira, o que está a acontecer agora com Miguel Albuquerque e o Pacto de Imigração e a aprovação do Orçamento de Estado. Sem mais demoras, vamos começar. O presidente do Chega é convidado deste CNN Prime Time. Boa noite, André Ventura, seja bem-vindo. Vamos começar naturalmente pela Madeira, porque se impõe, a situação é grave, já passaram 8 dias. O Chega vai avançar com uma moção de censura para derrubar Miguel Albuquerque, como o senhor já admitiu? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu primeiro gostava de dizer que acho um pouco extraordinário ouvir Miguel Albuquerque, como estávamos a ver agora na vossa peça, com um ar descontraído, numa situação tão dramática para a Madeira, e sem assumir nenhuma responsabilidade por isso. Hoje é evidente, ainda hoje, para além do Presidente do Chega Madeira já o ter dito, o Miguel Castro várias vezes, hoje o deputado eleito do Chega no Parlamento Nacional pela Madeira, o deputado Francisco Gomes, voltou a apontar a responsabilidade a Miguel Albuquerque, e portanto o que eu lhe posso dizer a este momento é duas coisas. Parece-me evidente que houve desleixo e negligência por parte do Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, esse é um ponto. Ponto 2, parece-me evidente que o Chega Madeira, de quem o Governo depende, tem apontado e procurou desde o dia 1, visitando as zonas afetadas, apontar as falhas e chamar por soluções. Nomeadamente uma delas, o pedido de apoio que era fundamental à República. Tudo isso, ou muito disso, foi rejeitado. Eu não lhe posso dizer, porque não sou eu que decidirei, embora estejamos em articulação permanente, se vai haver moção de censura ou não, ou se vai haver. Acho que este não é o momento para tocar diretamente nesse assunto, mas há uma coisa que me parece evidente, Miguel. Já o fez, já disse que é uma possibilidade. Só antes dele continuar, até aqui eu concordo plenamente com o André Ventura, mas plenamente de acordo. Isto referente à questão dos incêndios na Madeira que estão a acontecer e todas, enfim, as trapaceirices que Miguel Albuquerque está envolvido, ele próprio, relativamente àquilo que aconteceu no passado, e ainda o repercute até agora, e a meu ver, o André Ventura está a jogar bem, porque apesar de tudo, esta não é a altura para se falar de moção de censura, porque a Madeira, em termos da segurança e da administração interna da região, vive uma altura complicada, e isso poderia ser interpretado do ponto de vista político como um aproveitamento político descarado. Eu não condeno o aproveitamento político, porque é normal e todos os partidos o fazem, mas se ele o fizesse aqui, era algo pouco ético, tendo em conta a questão da tragédia, dos incêndios e etc. E ele aqui está a jogar de forma, a meu ver, correta. Perante a conduta do Presidente. Uma possibilidade é sempre, porque as moções de censura existem para os partidos dizerem que estão a censurar o comportamento do Governo. Portanto, uma possibilidade existe. Eu não sei se o Chega Madeira o vai fazer ou não, é uma questão que estará nas mãos dos deputados do Chega Madeira. E com a sua autonomia regional. Agora, que a conduta de Miguel Albuquerque foi grave e deve ser politicamente responsabilizada, na minha opinião, como Presidente Nacional, falo-ia se me perguntasse assim, se isto fosse a nível nacional e o André Ventura, na Assembleia da República, tivesse que lidar com o Governo com esta atitude. Então, bom, isso, uma das hipóteses seria chamar o Governo à responsabilidade através desse instrumento. Não sei se na Madeira vai acontecer ou não. Mas o que é que ganha? Ele aqui, eu concordo com o André Ventura, mas há aqui um problema, que é o Chega tinha dito inicialmente que votaria a favor de um governo na Madeira ou que iria permitir a passagem do programa de governo da Madeira num governo onde não estivesse o Miguel Albuquerque. Ou seja, permitia que o PSD governasse, mas sem o Miguel Albuquerque. A verdade é que o Chega na Madeira permitiu que o PSD governasse com o Miguel Albuquerque. Portanto, isto vem em atraso, porque seguindo o raciocínio que os deputados do Chega, no caso, deveriam ter feito no caso da Madeira em específico, era chumbar logo o programa de governo, não arrastar o problema até agora. Portanto, já deveria ter chumbado. A meu ver, claro. Seria com uma moção de censura na Madeira, faria cair o governo, eventualmente, e depois uma nova crise política. A Madeira teve eleições agora há pouco tempo. Eu acho que todos vimos as imagens das pessoas em imenso sofrimento, as suas casas, os seus bens, as suas vidas.
Um Presidente do Governo que, independentemente das suas férias, de estar fora e não se preocupa em fazer essa condução no momento mais difícil, que insiste por arrogância, porque foi apenas por isso, por arrogância, em não aceitar ajuda de mais ninguém e depois vem pedir à última hora ajuda ao mecanismo europeu de proteção. Desculpem só interromper, mas tudo isto, eu não sei se viram as declarações do Miguel Albuquerque, eu por acaso não me recordo bem como é que ele disse, mas relativamente aos incêndios em si, não foi bem esta a expressão que ele utilizou, mas foi quase um desdém. Ele desvalorizou o problema dos incêndios. Ora, ele é presidente do governo regional, está com uma das maiores tragédias ambientais que o arquipélago já viu nos últimos anos. Eu manifestamente não me lembrava de algo assim tão grave, talvez desde aquelas cheias em 2010, por volta de maio de 2009, 2010. Quem é da Madeira certamente se lembra. E, portanto, fica-lhe muito mal. Muitíssimo mal. Vejam as declarações, que eu não o quero estar a citar erradamente, mas o propósito das declarações dele são essas, é uma vergonha. É uma desorientação tal que merece um sinal político. E, portanto, os instrumentos existem para o fazer. Esse sinal político pode ter consequências. Julgo que é esse o objetivo. Pode ter consequências. Pode ter consequências. Eu acho que Miguel Albuquerque mostra cada vez mais que não está apto para este cargo. Mas essa, como digo, é uma decisão que não é minha, é uma decisão do Chega Madeira, que está muito mais perto da situação e o tem acompanhado. Eu acho que Miguel Albuquerque nunca devia ter sido candidato e não devia ser presidente do governo. E até disse que nunca viabilizaria um governo onde com Miguel Albuquerque, e o Chega acabou por fazê-lo. Aqui ela tem razão. Eu já tinha mencionado isto há bocado. O Chega, a meu ver, o Chega nunca devia ter viabilizado o governo do Miguel Albuquerque. Nunca. Nunca. Aliás, para mim, viabilizar governos do PSD, principalmente no caso da Madeira em questão, pela questão do caso de corrupção, já era o que era. E com o Miguel Albuquerque lá dentro, pior ainda. Mas enfim, continuamos. Como assistimos nos últimos meses. Com uma condição muito importante. É que Miguel Albuquerque assumiu perante o país todo, não só perante a Madeira, mas perante o país, que se for acusado sai. E isso foi muito importante, porque é uma conquista do Chega. O Chega, perante as investigações que foram tornadas públicas, e isto não tem a ver com estatutos processuais, de ser arguido, não. Tem que ver com o facto de haver investigações em curso e factos graves de enriquecimentos que não foram explicados. E nós dissemos desde o momento inicial, isto é grave, isto não pode continuar. Miguel Albuquerque comprometeu-se, e repare que foi apenas por exigência do Chega, porque ninguém mais se preocupou com isto, no âmbito da luta contra a corrupção, nós dissemos, isto é grave. Miguel Albuquerque insiste em não explicar e em refugiar-se no seu estatuto de presidente. Se for acusado, sai. E ele disse-o com todas as palavras. Se for acusado, sai. E, portanto, se este processo evoluir nesse sentido, sem explicações de Miguel Albuquerque, há uma coisa que lhe garanto. Ou Miguel Albuquerque sai, ou Chega, dentro da sua competência parlamentar, apresentará uma moção de censura. Então aí, com toda a força, para derrubar Miguel Albuquerque. Eu espero bem que o Chega cumpra isto, porque o Chega inicialmente também disse que o ia fazer, depois viabilizou o programa de governo e o governo, consequentemente, Miguel Albuquerque. Portanto, espero genuinamente que o mandem abaixo. As pessoas poderão dizer, os jornalistas, a classe política, etc. Mas isso gera uma crise política. Companheiros, crise política para mim é o antigo primeiro-ministro ter saído por escândalo de corrupção, é o atual presidente da República estar envolvido num escândalo de tráfico de influências e o presidente do Governo Regional da Madeira estar envolvido também num escândalo de corrupção. Isso para mim é que é uma crise política. E quando me dizem vamos manter a estabilidade, é o quê? Ter líderes político-partidários envolvidos em esquemas de tráfico de influências, corrupção e má gestão pública? É isso? Isso é a estabilidade de Portugal. Portanto, se querem estabilidade, vamos manter esta salganhada que existe aqui. Fantástico. Portanto, mandem o governo abaixo, faça-se novas eleições, vão a eleições 30 vezes. Se for preciso ir a eleições 50 vezes, vão. Mas eu não quero incompetentes e pessoas ligadas a escândalos de corrupção a governar o país e as regiões autónomas. Não quero. Portanto, derruba o governo. Mais cedo do que tarde, preferencialmente. Porque eu acho que já chega um bocadinho de tanta arrogância e de tanta falta de explicações na Madeira. Vamos avançar, André Ventura, para o tema principal desta nossa conversa. No fundo, o Chega avançou com uma proposta para a realização de um referendo no próximo ano sobre cotas de imigrantes em Portugal. E esta é uma moeda de troca para o Chega viabilizar o orçamento do Estado. Porquê é que escolheu esta moeda de troca? Se uma coisa não tem nada a ver com outra. Faz todo o sentido. E eu compreendo a pergunta. Vou deixar... É porque essa é uma crítica que tem sido feita. Esta proposta tem sido considerada disparatada por ser uma moeda de troca com o orçamento, quando na verdade nada tem a ver com uma questão... E muita gente me tem perguntado... Só antes do André Ventura responder, para esclarecer isto. Independentemente de quem apresentasse esta proposta, há métodos formais de negociação do orçamento do Estado, que é um orçamento, ou neste caso é um instrumento financeiro,
relativamente àquilo que é as receitas, as despesas, a adaptação das receitas às despesas, a exposição do plano financeiro do Estado, que são as grandes funções do Orçamento do Estado. Isso é a matéria formal negocial do Orçamento do Estado, mas há várias matérias informais que podem ser utilizadas como forma de negociação desse mesmo orçamento. Até porque, de forma indireta, a própria imigração também pode estar correlacionada com questões orçamentais, nomeadamente com aquilo que é dado ou direcionado para ministérios relacionados com o controle fronteiriço, como é o caso da administração interna. Portanto, embora não sendo uma matéria formal do ponto de vista negocial do Orçamento de Estado, é de matéria de diretriz informal. E isso nunca pode ser retirado ou erradicado da equação. Portanto, esta história de que não tem a ver, claramente que tem a ver. Quer por um processo orçamental, mesmo que seja de forma indireta, como eu mencionei, através do exemplo da administração interna e da segurança, quer através de elementos políticos que já foram utilizados, quer pela esquerda, quer pela direita, quer pelo centrão, muitas das vezes para aprovar orçamentos do Estado. É perfeitamente normal. A única questão que torna isto polémica é porque tem a ver com a imigração e foi proposto pelo Chega. É a única razão que torna isto polémico. Tão simples quanto isto. Qual é o nexo causal entre estas duas coisas? Um orçamento do Estado, as pessoas nem sempre compreendem isto, um orçamento do Estado não é apenas uma soma matemática ou contabilística, não é apenas um conjunto de rúbricas a dizer despesas com pessoal, despesas com equipamento. Também é, não, mas... também, mas não é só. Sim. É muito mais. É um instrumento de política económica geral, de política geral e de orientação política. Quando este governo tomou posse, havia um contexto parlamentar em que o Chega disse que estava disponível a construir uma maioria. Para quê? Para o combate à corrupção, para o combate à imigração descontrolada, para o combate ao despesismo do Estado, para a reorganização do Estado. O governo legitimamente, e eu estive aqui até consigo, falámos sobre isso, o governo disse não queremos, vamos avançar sozinhos. Muito bem. Agora perceberam que também não conseguem aprovar o orçamento sozinhos. E coloca-se uma circunstância. É que o Chega não lhe basta com abster-se. O Chega tem que votar a favor deste orçamento. Ora, o Chega não pode votar a favor... Ao contrário do que acontece com o Partido Socialista. Ora, o Chega não pode votar a favor do orçamento sem que este orçamento reflita também preocupações fundamentais para nós e, na nossa opinião, para o país. Mas não lhe interessa o conteúdo do orçamento, só lhe interessa se é um referendo Evidente, ou não? Por isso eu não falei apenas de referendo. Falei de duas áreas que estão ligadas ao referendo relacionadas também e que estão com a imigração. fundamentais. A questão aqui é, o André Ventura percebeu, e a meu ver bem, que em termos de política pública financeira, o PSD não é assim tão dispar do Chega. Vários motivos. Houve uma redução fiscal, em termos genéricos. Houve uma redução fiscal mais acentuada para a população jovem, as propostas da habitação e do IRS jovem. Houve algumas medidas do ponto de vista das pensões que foram agora aplicadas. Portanto, essas bandeiras que o Chega fez a nível da sua campanha eleitoral, entre aspas, de uma maneira mais próxima ou não, foram em determinado aspecto secadas, parcialmente ou totalmente, por algumas propostas do Luís Montenegro. Por isso é que vocês muitas vezes ouviam o Ventura a dizer o Luís Montenegro copiou as propostas do Chega. Algumas das vezes era verdade. E isso aconteceu estrategicamente. O Luís Montenegro, aí bem, não é? Foi rato esperto, não é? Raposa velha. Está a tentar secar essa proposta ideológica, essa parte ideológica do Chega. Porque depois o Chega ficará sem narrativa política para combater. O André Ventura responde bem, também ele esperto, e pensa onde é que eu posso atacar, onde o eleitorado à direita possa estar mais descontente, onde o governo de Luís Montenegro teve menos inação política. E é no caso da imigração. E ele agora manda esta moeda de troca e, a meu ver, bem, eu concordo plenamente com a proposta, mas conhecendo o meu país como eu conheço e sabendo que a propaganda neste país funciona como funciona, eu acho que o Luís Montenegro, infelizmente, até poderá sair a ganhar neste caso da imigração. Eu passo a explicar porquê. O Luís Montenegro, se for esperto, passa este orçamento aprovando a questão do referendo à imigração. Faz-se um referendo e a verdade é que não se esqueçam que não pode haver eleições em 2025 e 2026. Não pode, porque há eleições presidenciais e 6 meses antes das eleições presidenciais e 6 meses depois não se pode marcar eleições. Portanto, a irmos a eleições, só há eleições em 2027. O que é que acontece? O referendo vai para a frente, faz-se uma campanha de propaganda brutal mais à esquerda para o referendo votar sim a mais imigração e não a mais controlo. E, portanto, no final do dia, porque isso acontece, vocês sabem como é que as coisas funcionam hoje em dia em Portugal, com a propaganda que existe, e, portanto, o referendo é aprovado e o Luís Montenegro pode ganhar com isso. Eu não estou a dizer que isso vai acontecer, mas certamente alguém no PSD já pensou que isto pode acontecer. E, se não pensaram,
estão muito a mal assessorados. E no Chega, de certeza que também já pensaram nisto, porque é uma hipótese. É uma jogada arriscada, boa a meu ver por parte do André Ventura, mas arriscada porque este pode ser o outcome. Esta pode ser a saída menos benéfica para o Chega. A mais benéfica seria, obviamente, aprovar o orçamento, não é? O pacto, ou neste não é o pacto, mas o referendo, votar-se a favor de cotas e maior controle de imigração. Isso seria a parte boa, obviamente, mas eu já nem digo nada, estamos em Portugal, nem quero fazer previsões. Aumento das verbas para o controle fronteiriço. Porque isso não tem acontecido. Acabámos com o CEF, o PSD votou contra a extinção do CEF e não retomou o CEF enquanto polícia criminal. Ou seja, é preciso dar um sinal ao país que o controle de fronteiras importa. Isso tem que estar no orçamento. 2. Aquilo que para nós continua a parecer mais escandaloso. Os apoios e os subsídios sociais pagos, quer a imigrantes, quer a refugiados e etc. Esta é uma questão mais sensível, nós estamos dispostos a trabalhar legalmente, nomeadamente... Mas a sua ideia é que os imigrantes em Portugal só possam ter acesso a qualquer tipo de apoio ou subsídios ao fim de 5 anos de trabalho em Portugal. Mas diz preocupar-se tanto com os imigrantes e diz que o que preside esta proposta é aquilo que os imigrantes sofrem, no fundo, em Portugal, sem que o Estado os possa apoiar. E depois faz uma sugestão que prevê que os imigrantes fiquem abandonados à sua sorte, no fundo, durante 5 anos. É o contrário. Porque eles podem ter necessidade de uma baixa médica, por exemplo. É o contrário. Um apoio social desse género. O que nós queremos dizer é que a Europa, isto é uma questão que vai para além de Portugal. O que nós queremos dizer é que a Europa não se pode tornar o refúgio de subsídios do mundo inteiro, em que as pessoas vêm para cá sabendo que ao fim de 6 meses começam a receber subsídios da Segurança Social. Mas também não podem ficar cá abandonadas, ou podem? Agora, ainda bem que ela disse a palavra, as pessoas não podem ficar cá abandonadas. 4 milhões de pessoas em Portugal vivem abaixo do limiar de pobreza se não tiverem apoios sociais. E agora dizem-me, Gonçalo, mas há apoios sociais. Esse número deve diminuir. Deve. Mas mesmo assim ainda temos 2 milhões de pessoas a viver abaixo desse mesmo nível de limiar de pobreza. E a minha pergunta é, como é que o Estado português diz, venham mais, e nós temos aqui apoios sociais a nível do pagamento das contribuições sociais e impostos pagos pelos portugueses para quem vem de fora, quando ainda há quase 2 milhões de portugueses a viver abaixo do limiar de pobreza, quase 20% da população. Portanto, isto é uma questão que em economia chamamos custo de oportunidade. Não há dinheiro para tudo. Não há recursos para todas as necessidades que existem neste mundo e neste país. Portanto, há escolhas que têm que ser feitas. E, a meu ver, quando existe praticamente 20% da população que, após os apoios sociais, ainda está numa situação de pobreza ou muito próximo disso, estarmos com um Estado social que diz a quem vem de fora, tomem lá mais apoios, tomem isto, tomem aquilo, quando os que já cá estão, quase 2 milhões de pessoas, não estão acima do limiar da pobreza, meus amigos, alguma coisa não está a funcionar bem. Isto não quer dizer que as pessoas não possam vir para cá. Claro que podem, obviamente. Mas a questão é que se o modelo de Estado Social eu não o defendo honestamente nos moldes que eles defendem. Eu não sou o maior fã acérrimo do Estado Social, não sou. Mas assumindo a perspectiva de quem está aqui a falar, vocês vão arrebentar com o Estado Social. Não dá para tudo. Não dá para tudo. Nem para todos. E é preciso compreender isso. Elas não podem ficar abandonadas, mas é a lei que já prevê que tenha que haver um período de descontos até começarem a receber. Só que nunca houve coragem política para o fazer. Não faz sentido que eu chegue a outro país onde nunca contribuí com nada, onde os meus pais não viveram, onde os meus avós não viveram, onde eu nunca construí uma estrada, um hospital, uma árvore, onde eu nunca plantei uma árvore. Chego lá e ao fim dos meses diga, passem para cá a massa, que eu agora quero começar a viver aqui de subsídios. Mas acha que faz sentido também vir para cá trabalhar ao fim de 2 anos, por exemplo, ter um problema de saúde e não ter qualquer apoio? Não, mas... Só antes de ele responder, isto é uma exceção. Ela está a pegar na exceção, reparem, muitas das vezes os jornalistas fazem isto e é completamente errado. Quer dizer, é o trabalho deles, eu percebo, mas não se pode pegar numa exceção para fazer a regra. 90 e tal % das pessoas que vêm para cá trabalhar de fora não pedem baixa médica, isso é uma minoria, pá. É uma minoria das pessoas que vêm para cá de fora. Portanto, nesses casos, é pá, claro que sim, é uma questão de humanismo, não é essa a questão, não é? Mas nos 90 e tal %, é pá, por amor de Deus, não é? Se a pessoa partir uma perna, pá, a situação é diferente, não é? Portanto, as pessoas são humanas, não é essa a questão. Agora, a legislação não se faz para a exceção. A legislação principal faz-se para a grande maioria, para os 90 e tal %, e depois faz-se uma linha ou outra, a seguir à legislação principal, para os casos de exceção. Portanto, não tentem fazer da regra
aquilo que é exceção. Tão simples quanto isso. O nosso sistema de saúde continuará a funcionar para essas Sim, mas pessoas. as pessoas podem ter deixado de trabalhar Agora, e não terão o direito que a uma não baixa poderá médica, por é exemplo. receber, por exemplo, rendimentos sociais de inserção. Ou uma baixa médica, ou um subsídio de desemprego. Vamos lá. Larga lá a baixa médica. O subsídio de desemprego. Então quer dizer, está cá a fazer o quê? Tem que estar cá a trabalhar. Desculpem lá. Imaginem, está cá durante um ano e depois vai para o desemprego, é que depois o subsídio de desemprego podem receber durante 18 meses. Ou seja, trabalha durante um ano, vai para o desemprego e depois pode receber 1 ano e meio de subsídio de desemprego. Ou seja, está cá 2 anos e meio e recebe mais dinheiro do subsídio de desemprego, se cumprir até ao fim, do que estando a trabalhar cá. Do que o tempo que esteve a trabalhar cá, aliás. Não sei se estão a perceber isto. Isto é um exemplo, mas pode acontecer. Vamos lá ver. Sim, mas repare, faz todo o sentido que estas pessoas tenham que passar um tempo em Portugal antes de terem um regime igual a mim e a si, que estamos cá a vida toda. E, portanto, quem nos está a ver compreende isto. Isto existe na Suíça, existe no Luxemburgo, existe nos Estados Unidos, existem países, do ponto de vista até financeiro, mais avançados que nós, que perceberam que a imigração não se pode tornar um chamariz de subsídios. Porque senão, ouça, eu sei que isto custa ouvir algumas pessoas, mas daqui a uns anos vão-me dar razão, tenho a certeza absoluta. Se nós nos tornamos o paraíso da porta aberta, dos hospitais abertos, dos subsídios para todos, das casas para todos, eu garanto-lhe uma coisa. Daqui a uns anos não há para ninguém, nem para nós, nem para eles. E estaremos a prestar o pior serviço. Agora, deixa-me só dizer isto que é importante. Só uma parte, obrigado. Ele explicou de uma forma simples e direta o problema da alocação de recursos. Obrigado, Ventura. Mas o André Ventura está a apresentar apenas uma face da moeda, não, mas deixa-me só dizer... que é a parte que se paga aos imigrantes. E aquilo que os imigrantes dão ao país. Este argumento é tão chato. Sabem porquê? Porque a maior parte da imigração que nós estamos a ter neste momento são de países em desenvolvimento, são de países menos desenvolvidos, que quando vêm para cá oferem salários muito, mas muito baixos. Muitíssimo. E alguns deles até são explorados, porque alguns deles estão cá ilegalmente e, portanto, há alguns empresários que deveriam ser condenados pela lei, aproveitam para explorar a nível laboral essas pessoas. E o que acontece é que, se forem ver os dados dos relatórios do Ministério da Segurança Social em 2021, e esse Ministério era do governo do António Costa, portanto, quem quiser dizer que esses dados são da extrema-direita, apressem-se a mandar uma carta para o ex-primeiro-ministro, que agora é presidente do Conselho Europeu, a chamar-lhe extremista. E nesse relatório vinham uns dados muito interessantes que, efetivamente, havia uma contribuição simpática a nível dos imigrantes, mas a maior parte das contribuições dos imigrantes eram imigrantes do espaço europeu. Ou seja, para se perceber, se vier para Portugal um milionário alemão que pague ou que ganhe 1 milhão de euros, vamos colocar assim, exemplo simples, ele ganha 100 mil euros, vamos imaginar, tem que pagar 11% de segurança social. Logo aí vai pagar 11 mil euros de segurança social. Um imigrante que venha de outra zona do globo que não a União Europeia para Portugal e ganha 800 euros, só pagará 11% desses 800 euros de segurança social. Portanto, quem é que acham que está a contribuir mais? Percebem a diferença desta questão? Porque os cidadãos europeus nem se podem bem considerar como imigrantes. É claro que são imigrantes, é verdade, mas pela livre circulação dentro da União Europeia, isso nem se coloca, não é? Portanto, a imigração é por fora daquilo que é o espaço europeu. E aí há uma grande diferença entre as contribuições per capita daqueles que estão aqui a trabalhar dentro do espaço europeu e aqueles que estão fora. Podem ver os dados, isso não é difícil de encontrar, e portanto podem ver a disparidade. Se eu não estou em erro, os que contribuíam mais eram os do Reino Unido, os da União Europeia, os da Oceania, não especificavam, mas provavelmente Austrália e Nova Zelândia, e depois, efetivamente, vinham os outros países, e até havia um dado interessante que era a contribuição média dos imigrantes tem um valor, e havia determinadas regiões em que a contribuição média estava abaixo da contribuição média geral, ou seja, a contribuição média, por exemplo, dos países da CPLP está abaixo da contribuição média dos imigrantes em geral, para a segurança social, no caso. Podem ver isso, os dados estão disponíveis, eu até posso pôr aqui a folha depois na edição, ou pesquisem também, isso está disponível na internet. Já lá vamos. E eu também respondo a isso. Já lá vamos. Só para dizer isto. Nós temos de ter um critério equilibrado. Isto já está previsto na lei. Uma lei que não é nossa. Uma lei que foi até do Partido Socialista, que agora está muito chocado com a proposta do Chega. Mas está lá, se não me engano, no artigo 40 da proposta da lei do Partido Socialista. Que no fundo é isto. Quem vem para Portugal, chega a Portugal pela primeira vez, nunca cá contribuiu, tem que passar um determinado período de tempo a contribuir até receber. Parece-nos razoável. Dir-me-á, bom, mas eles quando cá chegam, contribuem logo para a Segurança Social. Está certo? Mas terão também, no devido tempo, a sua prestação de reforma, no momento que será deles.
Portanto, isso não é desculpa para ninguém. Quer dizer, eles descontam também, era o que faltava, estarem isentos da Segurança Social. Está a criar uma situação de desigualdade que eventualmente pode nem ser considerada constitucional, porque são regras diferentes. Isso. Não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Isto é chato, pá. Só dizem que é inconstitucional quando é o Ventura a propor, pá. Isto, pá, é ridículo. É ridículo. As medidas da doença do Batman também eram inconstitucionais e não foi por isso que o PS não as conseguiu implementar e trancar toda a gente em casa sem poder circular de conselho para conselho. Mas conseguiram fazê-la. Portanto, se o PS e o PSD quiserem, aquilo passa. Para as pessoas que estão a trabalhar em Portugal em condições de igualdade. Eu ouvi isso e até, eu não vou entrar na discussão jurídica porque este certamente não é um programa para isso. Agora, eu acho que é muita graça. Pessoas que agora andam pelos jornais e pelas televisões a dizer que isto é inconstitucional, quando foi a proposta do PS ninguém achou que era inconstitucional. E, portanto, dá a ideia em Portugal que só é inconstitucional quando é do Chega. Porque se for do PS não há problema. Eu repito, para que o país... Houve um chumbo do Tribunal Constitucional numa matéria relacionada com esta, eu aqui estou-me a referir à lei. 2015, eu estou-me a referir à lei. À lei. A lei já diz que pode fazer depender de um determinado tempo de contribuição. Então porquê é que não era inconstitucional com o PS e é com o Chega? E o que o André Ventura pretende é que seja estipulado um prazo, por exemplo, 5 anos. Por exemplo, 5 anos. Ou seja, julgo ser esse quem vem o para prazo que é Portugal apresentado pelo Chega. e trabalha em Portugal, legalmente, atenção, excluímos completamente os imigrantes ilegais, porque senão então ainda é pior. Estamos a dizer que quem vem ilegalmente pode beneficiar do sistema de segurança social, aí é um chamariz à imigração ilegal que outros países estão a pagar caro. Eu tenho dito isto várias vezes, vejam o que está a acontecer na Bélgica, vejam o que está a acontecer em França, ponto 1. Ponto 2, quem vem legalmente e entra em Portugal legalmente e trabalha legalmente em Portugal, deve ter que passar um tempo antes de começar a beneficiar dos subsídios da segurança social, senão isto não se torna um país, isto torna-se uma chafarica a céu aberto. Sendo que é bom recordar, e era desses números que lhe falava há pouco, que as contribuições dos imigrantes para a segurança social têm sido fundamentais, mais de 1.600 milhões de euros de lucro, segundo os últimos dados disponíveis. Não é lucro, é superávit, mas tudo bem. Mas, em todo o caso, voltamos ao mesmo argumento de há bocado, diferentes regiões com muito diferentes contribuições. E, por exemplo, o número de imigrantes, por exemplo, extra espaço europeu que nós temos é muito maior do que, por exemplo, a imigração de países europeus aqui em Portugal. No entanto, as contribuições per capita e, em média, dessas regiões, Europa versus fora da Europa, são bastante dispares. Num caso, muito acima da média, do outro, abaixo da média ou mesmo muito abaixo da média. Eu vou mostrar, eu depois na edição coloco aqui a folhinha, tenho que encontrar isso, mas isso não é difícil de se encontrar. Portanto, os imigrantes pagaram muito mais do que receberam de segurança social. E o resto? Para além, o resto, o contributo que dão à natalidade, o contributo de mão de obra que Portugal não tem e que eles dão um papel importantíssimo na economia. E a saúde? Qual o resto? E a saúde? E a pressão nos centros de saúde em todo o país? E a pressão na habitação em todas as cidades? Mas não compete ao Governo resolver esses problemas em vez de mandar pessoas embora? E então deixa as pessoas na rua. Olha, compete ao Governo, mas o Governo não resolve, então pronto, ficam na rua. Paciência. O nosso Presidente da República foi a Timor chamar timorenses que agora estão a viver no Parque das Nações, na estação de comboios. Você acha isto normal? Acha normal eu ir fazer uma visita à igreja em Arroios e estar só imigrantes ali à volta a viver em tendas? Quer dizer, nós podemos ser o país do politicamente porreiro. Isso está tudo certo. Eu compreendo isso, eu nasci cá, eu sou de cá, eu compreendo bem o país em que vivo. Agora, vamos lá ver uma coisa. Contribuem para a Segurança Social. Também era o que mais faltava. Era que não pagassem a Segurança Social. A questão não é que não é contribuírem, é o montante em que contribuem. O que significa isso para a Segurança Carla, Social se portuguesa? continuarem a vir... Mas se estão cá ilegalmente e nem sequer trabalham, muitos deles, como é que vão contribuir para a Segurança Social? Que vão aos centros da Segurança Social lá dar uma notinha? Pá, é que as perguntas feitas aqui já nem estão a fazer sentido. E a forma como ela faz as perguntas com um tom agressivo já nem é racional. Já não é racional. É uma questão puramente emocional dela a dizer isto. E o mais engraçado é que a quantidade... O André Ventura dá aqui o exemplo da imigração que temos muito a nível de sem-abrigos. A minha questão é, se essas pessoas estão na rua a viver, provavelmente nem sequer têm empregos, muitas delas, para não dizer praticamente todas, se não têm emprego, como é que vão contribuir? Não é? E, portanto, a minha questão é, estando a viver na rua em Portugal, para que é que vieram para cá? Se o país onde estavam não estava em guerra, porque isso não é ser refugiado. Há uma diferença entre um refugiado, que é alguém que foge da guerra, no caso da Ucrânia, no Médio Oriente, ou outros casos a nível global, ou alguém que é um migrante económico que veio para aqui em busca de melhores condições de vida, tudo bem, mas há processos legais para o fazer. E esses processos legais devem estar limitados a um certo número de pessoas, porque os recursos são escassos, quer os recursos da habitação, quer os recursos a nível hospitalar, quer a nível de recursos de todo o tipo.
E é preciso compreender aqui uma coisa. A imigração ilegal tem que ser zero, não pode entrar um único imigrante ilegal, e a imigração legal tem que sofrer uma diminuição em Portugal. Tem que haver menos gente a entrar, porque o controlo também passa um pouco por aí. Isto não é dizer não entra mais nenhum. Não, não é isso. A imigração sempre existiu, sempre vai acontecer e é um processo perfeitamente normal. Agora tem que haver um controlo da quantidade de pessoas que entram em Portugal pela questão da produção de recursos, pela questão da quantidade de recursos disponíveis para as necessidades existentes. Isto é a economia básica a funcionar, que neste caso não está a funcionar no caso português. Continuarão a contribuir, mas também continuarão a usar os nossos hospitais, continuarão a usar as nossas casas, continuarão a usar as nossas estradas, continuarão a usar todos os equipamentos sociais portugueses. Pretendia que os imigrantes tivessem apenas deveres e não obrigações? Não, queria que fôssemos um país que faz o que os outros países mais avançados fazem, controlar as entradas neste país, porque este não pode ser o país da chafarica. O país, deixe-me só dizer isto que é importante. Isto não pode ser a República das Bananas. Não pode, repare, os melhores países do mundo, estou-me a referir aos melhores, não estou a falar do Senegal, nem dos Camarões, estou a falar dos melhores países do mundo, controlam a sua imigração. Dizem, querem vir, quem vem por bem, venha, mas tem que ter um processo de entrada, tem que ser regulado do ponto de vista das necessidades do país. Não pode ser, venham, depois não há para eles nem trabalho, nem casa, nem saúde, nem segurança social, nem nada. Mas essa Portanto, é também, este controle que nós queremos fazer, não é? Sabe o que é mais irónico? Alguns dos países que o André Ventura aqui disse, muitos dos países menos desenvolvidos do mundo, não digo os menos desenvolvidos mesmo, mas vários países menos desenvolvidos do que Portugal têm controlos fronteiriços muito melhores e mais desenvolvidos do que os que Portugal tem. É um dado curioso. A posição do governo português durante a campanha, ouvimos várias vezes Luís Montenegro dizer que pretende um país de portas abertas, mas não de portas escancaradas. E depois foi para cá. O André Ventura concorda com depois foi para cá. E depois legalizou 400 mil pessoas assim do nada. Cá estavam, não é? Foi o que o Luís Montenegro fez. Do nada, 400 mil pessoas, pumba, do nada. Como assim? Como assim? Mas por alma de quem? Por alma de quem é que se fez isso? Eu pergunto por alma de quem? E portanto achamos que está tudo bem. Achamos que está tudo bem. E a bolha politicamente correta, a bolha que vive nos estúdios televisivos, acha, e a bolha parlamentar também, não passa um minuto que seja por dia num transporte público, não passa um minuto por dia que seja numa rua à noite, não passa um minuto por dia no mundo real. Porque a grande preocupação é saber se a maquilhagem está perfeitamente alinhada para eu entrar em direto naquele momento. Portanto, quando se entra em contacto com o mundo real, a realidade começa a mudar. Aliás, não é a realidade que muda, somos nós que mudamos porque estamos em contacto com ela. E isso faz falta a muita gente, nomeadamente àqueles que tomam processos de decisões em Portugal. Faz falta a muita gente. Concorda com esta E frase depois foi ou para não? Cabo Verde dizer que ia agilizar o sistema de vistos para Mas Cabo Verde. concorda com esta ideia? Portas abertas, mas não escancaradas, sim ou não? Mas é que o país não se faz de ideias, o país faz de medidas concretas. E Sim, quando mas nós levamos... esta ideia tem um significado. Carla, e eu tem ideias, medidas a eu também tenho a acompanhar. ideia de pôr o país a crescer ao nível da Alemanha, mas isso não quer dizer que vá funcionar. Ou temos medidas ou não temos medidas. O Governo até agora fez zero sobre a imigração, zero. Sabe porquê? Porque tem medo do Presidente da República e porque tem medo de Bruxelas. É por isto. Tem medo do Presidente da República, tem medo de Bruxelas. Grande aventura, finalmente. A falar mal da União Europeia. Sim, senhor. Sim, senhor. Por acaso, o Marcelo não percebe porque é que ele diz que tem medo do Marcelo. Marcelo, enfim, mas, não percebi a associação, mas tudo bem, não preciso perceber. Falou mal de Bruxelas, está perfeito, está ótimo. Continua a entrar toda a gente que quer em Portugal. Continua a entrar toda a gente que quer. Os números são avassaladores. Lembra-se da campanha Então, eleitoral... André Ventura já sabe que a sua proposta vai ser recusada pelo Governo. Lembra-se da campanha eleitoral? Eu disse aqui, na TVI, que estávamos à beira de 1 milhão de imigrantes. O fact-check disse exagerado. Hoje estamos a caminhar para 1,5 milhão de imigrantes, 15% da população portuguesa. Isto é uma bomba à espera de detonar. Quem não ouvir agora a tempo, pagará um preço elevado de responsabilidade política. O que nós queremos é dizer, Portugal foi um país, durante muitos anos, de emigração. Nós fomos imigrantes noutros países que nos acolheram bem e onde nós trabalhamos. E continuamos a ser, infelizmente, em alguns casos. Portugal não pode jamais fechar as suas portas a estrangeiros. Não pode. Nem deve, na nossa opinião. Certo, correto. Mas deve controlar as entradas. Mas deve controlar percebemos. entradas. Porque os melhores países do mundo fazem isto. Porquê é que o André Ventura... Só antes de fazer aqui a próxima abordagem, só um pormenor. O André Ventura diz que estamos a caminhar para 1,5 milhão, é verdade. Eu creio que os últimos dados disponíveis eram de há 6 meses atrás e eram para aí 1.200.000 à volta disso. E atenção, isto são apenas os imigrantes legais que conseguem ser contabilizados nos registros. Portanto, se estamos a caminhar para 1,5 milhão, que eu acredito que estamos mesmo à beira de atingir esse número de legais,
isto são 15% da população, falta os ilegais. Portanto, neste momento em Portugal nós podemos estar a viver uma realidade em que quase 20% da população portuguesa é imigrante. E há outro aspecto. Após a aprovação da nova lei da nacionalidade, que foi em 2017, já podemos ter muita gente que está naturalizada portuguesa e que muitos deles nem sequer falam português. Portanto, eu diria que temos quase 20% da população que é imigrante, agregando os legais e os ilegais, e temos algumas pessoas que são naturalizadas, aí uma porcentagem já mais pequena, eu diria uma estimativa de 2, não sei, estou a mandar para o ar, mas acredito que seja mais pequena, mas mesmo assim há alguns pontos percentuais de pessoas que estão aqui naturalizadas com cartão de cidadão português, mas que nem falam português. Alguém acha isto normal? Portanto, imaginem que eu agora ia para o Chipre, não é? E estava lá 2 a 5 anos, não falava português, não falava cipriota, não falava nada, não sabia a cultura, pá, trabalhei, fui despedido, não sei o quê, recebi subsídio, e depois era cidadão cipriota ao fim de poucos anos. Acham que faz sentido? Não faz. Está a fazer uma proposta ao Governo sobre um assunto que, na verdade, depende do Presidente da República. Não, mas na verdade, não. Repare, o Presidente da República tem a última O palavra. Governo pode fazer um assim. acordo consigo? E o Presidente da República dizer que não. Pode, com certeza. Eventualmente. Agora, nós somos pessoas razoáveis. Já percebi. Todos. Os líderes dos partidos, o Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República. Tenho como um homem razoável. Ora, um homem razoável não nega ao país ser ouvido numa matéria tão importante em que outros países da Europa já fizeram referendos. É preciso dizer isto. Outros países da Europa já fizeram. A Suíça é um bom exemplo. Mas porquê é que o André Ventura insiste na ideia de um referendo? Porquê é que não escolhe, por exemplo, negociar com o Governo e permitir que o Governo legisle sobre esta matéria? Porque o referendo? Para pôr a sociedade a discutir este assunto? Exato, por um lado. Por outro, porque enquanto estivermos à espera que políticos de carreira resolvam este assunto, morremos todos na praia. Isto tem que ser resolvido por uma única entidade. Essa entidade, nós os dois pertencemos a ela, chama-se o povo português. São eles que têm que sair de casa e dizer o que querem sobre a imigração. Porque não vale continuarmos a ter debates muito acesos no Parlamento. Mas quer que a sociedade portuguesa discuta este assunto porque porque nunca, para se dividir, para abrir brechas sociais, para dividir opiniões? Mas, quer dizer, eu acho... Opiniões vão sempre ser divididas, não é? São diferentes, por isso é que vai ser um referendo onde há diferentes opiniões. Mas vai ser interessante ver as pessoas a acusarem o Ventura e o Chega de e tal, isto é extremismo. Quando, na verdade, um referendo é o método mais democrático que existe. Esta palavra não existe, mas maximalmente falando, é o termo e o instrumento a nível da democracia enquanto regime mais democrático que existe. É a forma de democracia direta entre o povo e o poder, a maior ligação, a ligação mais forte entre o poder e o povo que existe. Portanto, alguém que propõe um referendo, ou seja, dar a maior possibilidade de poder ao povo que existe enquanto instrumento democrático possível, nunca na vida, neste argumento, ou nesta circunstância ou conjuntura, pode ser acusado de ter a ambição de prejudicar a democracia. E obviamente, reparem, criar divisões sociais e etc. Sabe o que é que cria divisões sociais? Divisões sociais cria a imigração descontrolada que existe na Europa e em Portugal neste momento. Isso cria divisões sociais. Porque as pessoas não se integram como deve ser, as pessoas sentem um sentimento de injustiça, não só os nacionais, mas como os imigrantes que vieram para cá legalmente através de um processo complicadíssimo de imigração para conseguirem estar cá estabelecidos com uma vida bem sustentada a nível daquilo que é a sua prospecção para o futuro. E, portanto, as pessoas olham para isto e isso sim cria divisões sociais, não uma votação para controlar as fronteiras de um país. Tão simples quanto isso. Acho muita graça. Quando foi o aborto, não havia nenhum problema de divisão. Quando era um assunto absolutamente divisivo. Quando foi a regionalização, não havia nenhum problema. Podíamos discuti-lo. A imigração, que não podemos. A imigração é que não podemos discutir de todo. Porque isso toca nos nossos valores fundamentais. E o aborto não toca. E a eutanásia não toca. E a regionalização não toca. Não. Sabe porquê? Eles não querem referendo porque têm medo de um referendo sobre a imigração. Porque têm medo que as pessoas percebam que não podemos ser um país a céu aberto, sem fronteiras e sem controle. O que nós queremos no referendo é perguntar às pessoas o seguinte: querem continuar com esta política de imigração ou querem ter limites anuais, que é o que faz sentido, ao número de imigrantes que entram em Portugal e cotas por necessidades da economia? Mas como o André Ventura sabe, as perguntas dos referendos têm que ser muitíssimo objetivas. Não pode restar uma única dúvida sobre aquilo que está a ser perguntado. É a favor do número limite de imigrantes legais por ano a entrar em Portugal? Sim. Não? Está respondido. Se sim, quantos? Hã? Pergunta complexa.
Pergunta complexa, não é? Pergunta complicada. Dizer se concordam com cotas ou não concordam com cotas é tudo menos objetivo, porque que cotas? Qual é o critério? Qual é o número? Quem é que o define? Com base em quê? Se o Tribunal Constitucional assim o exigir, ficará lá tudo clarinho como água. Agora, eu acho que se o país lhe for questionado se quer uma política de imigração dilatada ou se quer uma política de imigração baseada em cotas por áreas de especialização e de necessidades económicas, é claro para toda a gente o que é que estamos a dizer, que é, no fundo, em vez de vir toda a gente, quer seja formado, quer não seja, quer tenha capacidade de trabalhar para a agricultura, quer tenha capacidade de trabalhar na biotecnologia, quer seja um perfeito analfabeto, quer seja um criminoso. E isto é uma coisa. Outra é, vem quem nós precisamos que venha e quem se melhor pode integrar. Porque assim garantimos também que lhe podemos dar trabalho, que lhe podemos dar integração, que há um projeto de futuro. Mas, não é? ou seja, vêm pessoas de que o país precisa. Isso. Mas quem é que dita isso? Como é que se apura isso? Quem é que é preciso e quem não é? vários Com que idade? Há vários setores que têm falta de trabalhadores. E isso é visível, não é? Não é complicado perceber isso. Não é todo complicado perceber isso. Aliás, há vários institutos que fazem esse tipo de análises. Os dados estão disponíveis na internet. Isto não é complicado. Olha, um deles são as associações representativas dos setores económicos. A agricultura, a construção, o turismo, dizem as necessidades, em média, de previsão para cada ano, e isso é o que fica na cota anual definida para esse ano. Os países de onde vêm os imigrantes interessam ou não? Na minha perspectiva, sim, mas esse é um elemento que podemos estar abertos a negociar. Na minha perspectiva, e na perspectiva do Chega, não é o mesmo nós estarmos a receber pessoas de Espanha ou de Marrocos, ou receber pessoas do Paquistão ou do Bangladesh. E acha que pode criar um grupo de países, bolsas de países de primeira e de segunda? Acho que há países, pela matriz cultural de proximidade, têm connosco uma relação que faz todo o sentido. Aliás, esse regime já existe na CPLP. O regime de atribuição neste momento de vistos na CPLP já é diferente, porque falam português, porque são países ligados à nossa história, aos outros países. Eu não aceito que me digam que é o mesmo vir alguém do Paquistão ou vir alguém do Brasil, ou vir alguém de Angola, não é? André Ventura... Eu concordo com o que ele diz aqui, obviamente, que a proximidade cultural que existe com o Brasil é clara e manifestamente muito mais próxima do que acontece com o caso do Paquistão, Angola exatamente a mesma coisa, completamente de acordo. Agora, ponto assente, eu não concordo com alguma leveza que eu vejo os partidos de direita a terem com a imigração da CPLP, porque também há problemas com a imigração da CPLP. É verdade que há uma adaptação mais fácil pela questão linguística e etc., mas é assim, o Brasil é dos países do mundo com maiores taxas de homicídio. Isto não é a mesma coisa dizer que todos os brasileiros são homicidas. Não, isso é estapafúrdio, não é verdade. Agora, que é um problema não haver controle com a imigração proveniente de um país que tem uma alta taxa de homicídios e uma das maiores taxas de criminalidade do mundo, isso é um problema, e o Brasil é. Angola também tem alguns problemas a nível de segurança, Moçambique também. É o quinto país, está no top 10 de países mais pobres do mundo. Portanto, compreendo a questão da matriz linguística e civilizacional pela questão do império, tudo muito certo, mas é assim, companheiros. A CPLP tem graves problemas no sentido de segurança em alguns dos países da CPLP, nomeadamente o Brasil, na questão dos homicídios e etc. Volto a frisar, o problema não é o imigrante em si, não é a pessoa que merece a dignidade da pessoa humana. O problema é o processo da imigração e a levianidade que temos com a desculpabilização da matriz cultural e linguística que não deve ser utilizada neste aspecto em específico, não é? Portanto, eu até compreendo que haja talvez uma maior facilitação, até porque, por exemplo, o André Ventura refere aqui a questão do turismo, e eu acredito que seja muito mais fácil, obviamente, receber pessoas do Brasil do que qualquer outro país ou de Angola, porque já falam português e, portanto, no trato pessoal é muito mais fácil. Eu concordo que aí até deve haver uma maior facilitação, mas que isso não sirva para uma benevolência para a não visualização dos problemas de segurança que esses países têm. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, se me faço entender. Acredita que esta proposta pode ser aceita pelo Governo? Este Governo também já não me espanta muito, porque também já não me desilude muito. Agora, esta é uma área em que eu pensava que durante a campanha eleitoral tinha ficado claro que havia uma convergência à direita. Porque o atual Primeiro-Ministro, como candidato na altura, tinha dito, como a Carla recordou, que também não queria um país de portas escancaradas. Mas até agora não fez nada sobre isso. O Chega levou um debate ao Parlamento, foi tudo chumbado. As propostas sobre imigração. Sim, mas já houve um pacote do Governo relacionado com a imigração. Olha, e veja o que resolveu. Sim, e veja como é que estamos nessa matéria. Exato. Quer dizer, resolveu zero e aumentou os problemas. Foi há pouco tempo também. Não, e sabe o que é mais estúpido? É mesmo estúpido. Porque a Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, está no PPE, onde o Luís Montenegro e o PSD também estão, e ela própria defende cotas de imigração.
Pá, portanto, é só o Luís Montenegro fazer o que a chefe dele fez e aplicar em Portugal. Bom, mas quanto tempo vamos ter mais para deixar entrar quem quer vir para Portugal? Já há limitações na entrada, não é? Foi o plano de ação, prevê o fim do regime excepcional que permitia aos estrangeiros entrarem sem Agora vá ao aeroporto de Lisboa ver, ou vá aqui à volta à cidade de Lisboa ver o que é que se passa e vá ver o que é que tem resultado. Não tem resultado nada. Não tem resultado nada porque isto não resolve nada. O Primeiro-Ministro foi... Mas a pergunta era se André Ventura acredita que alguma vez esta proposta de um referendo sobre esta matéria vai ser aceita. Acredita nisso? Já lhe vou responder isso. Nós não podemos dizer que queremos controlar a imigração, ir à África dizer que vamos agilizar os vistos de imigração. Estas pessoas, que vivem muitas delas no limiar da pobreza, ouvem isto de um Primeiro-Ministro e pensam, vamos lá para Portugal. Pegamos nas nossas malas e vamos para lá porquê? Não há controle nenhum ou há pouco. Chegamos lá, tornamos-nos nacionais em pouquíssimo tempo. Melhor do que em qualquer outro país da Europa. A relação especial que Portugal tem com os PALOP deve acabar, na sua opinião, pelo menos nesta matéria? Eu nem estou a falar de swap porque o Bangladesh não é do PALOP. Pensei que estava a falar de PALOP. Nós estamos com... Sim, porque a aquisição da nacionalidade vale para todos, mas eu acho que tem que haver muito mais controle com os PALOP, com o CPLP. Incluindo o Brasil também. Tem que haver muito mais controle aí. Concordo que haja talvez uma abertura maior com a CPLP do que comparativamente os países do Sudeste Asiático, com a questão e da Ásia Central, o Paquistão, o Bangladesh, etc., a Índia. Concordo que haja uma facilitação maior com o caso da CPLP do que com esses países, mas com mais restrições do que temos agora para a CPLP. Porque, reparem, era proposto há um ano atrás que houvesse livre circulação no universo de 300 milhões de pessoas para aqui em Portugal, títulos de residência automáticos. Um país com 10 milhões a dar títulos de residência automáticos a 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. Com enormes fluxos migratórios do Bangladesh, do Paquistão, de países do Sudeste Asiático, que eu saiba não falam português. E, portanto, o que pensam é que em Portugal não há controle nenhum, acede-se à habitação como se quer, amontam-se em casas de qualquer maneira. Ora, isto não é forma de gerir um país. O que nós queremos é pôr limite a isto. Pode responder à pergunta sobre se acha que o Governo alguma vez aceitará esta proposta para um referendo? Bom, quando nós fazemos uma proposta, nós estamos a partir do princípio que do outro lado haverá abertura para isso. Nós ter outros objetivos. Não temos outros objetivos. O objetivo é mesmo este. O objetivo é mesmo permitir que o país tenha um debate sobre imigração e num tema que neste momento é transversal a todas as regiões do país. O seu objetivo não é encontrar aqui uma forma de saltar fora do orçamento e obrigar o Partido Socialista a viabilizá-lo? Mas nós já estamos fora do orçamento. O Governo não quis nenhum acordo com os... Se o Montenegro for esperto, aceita o referendo. Era o que eu estava a dizer no início do vídeo. O Montenegro, se for esperto, aceita ao início do vídeo. Porque vamos imaginar que o Montenegro diz que não. O Chega já tem um argumento para chumbar o orçamento, e é um tema fulcral que muita gente dá importância, por isso é que o Chega teve 50 deputados. Acham que o Chega teve 50 deputados pelas propostas económicas? Não. O Chega teve 50 deputados por duas razões. Pelo aumento completamente descontrolado da imigração e pela agenda demasiado progressista de extrema-esquerda woke que está a ser implementada em Portugal. São as duas grandes razões. E, portanto, isto é a melhor coisa que pode acontecer ao Chega, que é o Montenegro dizer eu não voto a favor do referendo, ou melhor, nem vamos fazer referendo, e portanto o PS aprova o orçamento. E isto dá o argumento que o Chega anda a procurar, que é o PS e o PSD são iguais, eu tinha razão, vejam lá quem é que aprovou o orçamento, que foi quem? O PS e o PSD. E isto é uma bomba de oxigénio para o Ventura. Garanto-vos que é uma bomba de oxigénio para ele. Se ele conseguir fazer isto, jogada política é uma mestria muito boa. Atenção, não estou a fazer futurologia. Estamos aqui a supor. Chega. Está bem, ainda faltam um tempo, algumas semanas ainda, pode eventualmente haver negociações e o Chega conseguir chegar a um entendimento. O Governo já percebeu que se há coisa que o Chega não tem medo nem de eleições, nem de nenhum cenário. Eu deixei claro que houve um momento para a negociação e que depois que houve um momento que já não era connosco, era com o PS, já não era connosco. Nós, porque somos um partido responsável, sabemos que a estabilidade é um valor importante e queremos garantir que há condições de que o Governo leve o seu termo até ao fim. Agora, o que o Governo não nos pode pedir Mas prefere que seja o PS a aprovar do que o Chega, não é? Se eu preferisse, não estava a apresentar condições para cima da mesa. Porque estamos a pôr já condições... Disse que já está fora do orçamento? Porque não o fizemos. O Governo não nos consultou sobre o orçamento. O Governo disse, eu vou levar à Assembleia o orçamento. Mas, portanto, claro, desculpe lá, o Governo tem sistematicamente levado propostas à Assembleia que não passam por nenhum partido. E chega lá e diz assim, derrubem-me. Façam isso de nos derrubar. É um Governo absolutamente irresponsável. Um Governo que quer provocar o caos no país, pensando que os outros partidos ficam com medo. Eu tenho uma notícia para eles. Eu não tenho medo, o Chega não tem medo, nós nunca temos medo. Agora, há uma coisa... Chega, deixe-me perguntar nisto, e o Presidente do Chega neste momento não se sente... Se bem que o Ventura tem alguma razão aqui, quando diz que o Montenegro, e o Montenegro neste aspecto muito esperto, mas o Ventura também o é. Isto é giro de ver, sabem? Porque estão a ser os dois muitíssimo inteligentes.
O Montenegro vê que o Chega caiu agora nos últimos meses nas sondagens, teve um mau resultado nas europeias, vê que o PSD cresceu um bocado nas sondagens, vê que a Iniciativa Liberal cresceu um bocado nas sondagens e pensa, espera lá, talvez eu consiga retirar algo daqui e ir a eleições até é bom, porque eu estou na moto de cima, a malta nem acha que eu estou a fazer um mau trabalho, também não houve muito tempo para isso, o Ventura está a descer nas sondagens, vou aproveitar aqui porque eu, crescendo mais 5%, vamos imaginar, chego aos 35%, a IEL com 7 ou 8% e o CDS com 1%, já dá a maioria. O Montenegro pensa nisto. Ele pensa nisto. E, portanto, pica ou chega no sentido de chumba lá o orçamento, que é para isto cair, porque historicamente os partidos que chumbam orçamentos são prejudicados nas eleições a seguir a esse chumbo do orçamento. Ele está à espera que aconteça ao Chega o mesmo que aconteceu ao Bloco de Esquerda. Pode acontecer. Não sei. O eleitorado em Portugal é um bocado imprevisível. Mas isto é o que vai na cabeça do Montenegro. O que o Ventura aqui tenta fazer é arranjar uma justificação política, financeira e principalmente mediática para conseguir chumbar o orçamento sem justificativa absolutamente nenhuma no caso da percepção da população, como foi o caso do PCP e do Bloco de Esquerda. Se eu vos perguntar agora, porquê que o PCP e o Bloco de Esquerda chumbaram o orçamento há 2 anos atrás, quando o governo do Costa caiu, antes da maioria absoluta? Já ninguém se lembra. Agora, um referendo é uma coisa que poucas vezes acontece na história de Portugal. Aconteceu 3 vezes, apenas em 50 anos. Portanto, toda a gente se vai lembrar que o orçamento só não passou porque o Montenegro recusou fazer o 4º referendo da história da democracia portuguesa. Isso não se esquece facilmente. E isto é a boia de salva-vidas de um ponto de vista parlamentar que o Ventura está a ter. É uma jogada inteligente por parte dele e, a meu ver, também é uma jogada inteligente por parte do Montenegro. Vamos ver quem é que vai ganhar. Isto é muito interessante do ponto de vista político. Porque está a falar sozinho. Sozinho é que não estamos a falar, porque olha, ainda há 2 semanas saiu uma sondagem, estávamos com 19% dos votos. Sabe exatamente o que é que eu estou a dizer, não é para as pessoas que estão a ver naturalmente lá em casa. Quando eu digo que está a falar sozinho o Chega tem um grupo parlamentar com 50 deputados e, na verdade, não está a conseguir até agora influenciar a governação, a não ser quando se coliga com o Partido Socialista, quando faz coligações com o Partido Socialista na Assembleia, como, por exemplo, aconteceu com o IRS ou com as portagens. Aqui terei que concordar com ela, acho que essas aprovações por parte do Chega foram completamente ridículas. Que se coliga com o Partido Socialista. O Chega já votou a favor de propostas do Bloco de Esquerda. A do IRS. Do PCP, do Partido Socialista, mas do PAN. Mas também já votou ao lado do PSD, PS para influenciar a governação. Dei 2 exemplos agora mesmo. E continuaremos a fazer de qualquer partido quando for bom para o país. Se me disser assim que descer portagens é bom para Portugal, eu votarei a favor. Qual é a sua capacidade de influência com o resultado que obteve nas legislativas? Deixe-me só dizer isto, eu não consigo responder. Só ficam as perguntas e não ficam as respostas. Esta era a pergunta. Eu quero olhar as pessoas nos olhos para lhes dizer isto. Sempre que estiver em causa, Carla, baixar portagens para quem vive no interior e não consegue deslocar-se, eu não quero saber se é do PS, se é do PSD, eu não quero saber se é do extraterrestre. Nós vamos votar a favor, mesmo que os jornalistas achem que é uma coligação. Se for bom para os polícias, para os professores, para os enfermeiros, para os pequenos funcionários públicos, se for bom para quem ganha menos, nós não queremos saber se é do PS, do PSD, do PAN. Nós vamos votar a favor, porque é assim que se faz política. Durante anos, estes senhores que estão no Parlamento fizeram política com base em jogos de poder. Nós fazemos política com base num único jogo. É o jogo que interessa às pessoas. Eu concordo com esta postura, embora na questão do IRS, aquilo foi ridículo. Foi ridículo. Mas como que a postura deveria ser esta por parte de todos os partidos. Volto a frisar é que a questão do IRS ficou-me completamente entalada. As portagens eu concordo, mas a questão do IRS ficou-me completamente entalada e muito dificilmente me vai deixar de estar entalada, mas enfim. É o jogo do interesse das pessoas. E é isso que levamos neste referendo. O país está a ser afetado por uma onda gigantesca de imigração. O país tem direito a pronunciar-se sobre essa imigração. Já o disse, André Ventura. Não, mas deixe-me dizer isto. Tem direito a ir às urnas, dizer o que é que quer. De que é que tem medo? Perguntou-me se eu tinha medo de estar a... Quando os portugueses votam em eleições legislativas, votam programas de governo, votam, por exemplo, um programa eleitoral do Chega, onde esta ideia do referendo não estava. Com certeza, mas já vimos que o governo enganou as pessoas sobre matéria de imigração. Tanto que disse que não queria um país de portas escancaradas e não fez nada para isso até agora. Se o que diz... Só um pormenor, ela diz a medida não estava, certo, é verdade, mas as realidades alteram-se, não é? Portanto, se perguntassem às pessoas, estranhava-te se o Chega apresentasse um referendo para o tópico da imigração, ninguém iria ficar surpreendido, não é? Portanto, não seria algo fora do programa
da matriz ideológica do Chega, não é? E que perguntou, fizia sentido, o André Ventura está a falar sozinho, então vamos dar essa oportunidade. Vamos a votos ver quem é que está a falar sozinho. Vamos chamar os portugueses e dizer-lhes assim, querem este país de portas abertas, em que qualquer pessoa entra de qualquer maneira, ou querem um país controlado na imigração. E aí, nesse dia, eu tenho todo o gosto de estar aqui consigo à noite, e nós vamos ver quem estava a falar sozinho. Se era eu que estava a falar sozinho, ou se era o governo que estava a falar sozinho. Agora, há uma coisa que para nós é evidente. À medida que o Governo avança para a entrega derradeira do Orçamento do Estado e se afasta de temas como o combate à corrupção, o combate à imigração descontrolada, etc., está-se a afastar de qualquer hipótese de viabilização do Orçamento do Estado por parte do Chega. E é bom que o Governo perceba isto. Não sei se o Governo quer isso ou não. Mas acha que o Partido Socialista vai dar esse passo? Não faço a menor ideia, não tenho nenhum contacto com o Partido Socialista. Eu não me admirava se o PS aprovasse o orçamento, dada esta conjuntura toda e a questão da aprovação dos fundos do PRR, que senão vão para o lixo. Mas é imprevisível. Vão ser meses muito interessantes politicamente. Isso vão. Socialista ou Chega, não tenho nenhuma relação com o Partido Socialista, isso não sei. E com Montenegro, tem conversado, falou com Montenegro sobre esta questão do referendo? Não, a minha relação com o Primeiro-Ministro é uma relação institucional, de grupo parlamentar com um grupo parlamentar, quer com o líder parlamentar do PSD, quer com o Primeiro-Ministro. Nós entendemos, deixa-me só dizer isto, nós entendemos que é assim que as coisas têm que funcionar. Agora, do Governo cabe também dar um sinal de que estão dispostos a fazer cedências para que o país tenha estabilidade. Este referendo não aumenta a despesa, não aumenta nenhum encargo para o Estado e aumenta a democracia do país numa matéria tão importante. André Ventura, muito obrigada por ter vindo e acaba aqui. À CNN de Portugal. Termina aqui. Nesta parte final, pronto, é só saberem se eles são... O Ventura e o Montenegro davam-se bem no PSD, não sei se eram amigos, mas eu creio que eles... Pá, não sei, não faço a mínima ideia, mas eles têm várias fotos juntos e tal, e não sei o quê. Eu sei que eles se davam particularmente bem, até porque faziam parte da mesma linha, não é? Mas enfim... meus amigos, ficamos por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Já sabem, o novo Instagram está aqui com este @ o _Gonçalo Sousa, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.